Estamos de volta ao programa Painel Livre aqui pela TV Vale. Hoje estamos falando sobre o Cine Mercúrio. Estamos recebendo o professor de História da UFVJM, André Nicásio, também o acadêmico do curso de BHU, Everton Luiz, e você que está participando pelo nosso site tvvalenet.com.br. Bom, André, esse projeto, ele vem ao longo dos anos, né, conquistando. Qual é o balanço que se faz, pelo menos do período que você está nele? Bom, a gente, tanto eu como o Everton, né, pegamos já o projeto começado, né, a gente conta um pouco a história dele a partir do que já nos foi narrado, né, pela professora Juliana, pelos outros bolsistas que já estavam, né. A gente encontrou o projeto já encaminhado, né, com as mostras funcionando todo mês, né, procurando discutir e rever sempre essa questão de novas estratégias de como atrair, formar um público, de como ocupar esses espaços, de como levar o cinema para os outros lugares, discussões teóricas além da própria organização, né, discussão em cima de textos, de como deve funcionar o projeto de extensão. E de tudo isso, né, começaram a sair essas novas parcerias, essas novas ideias. Na verdade, nós estamos numa construção coletiva, né, que que o que coloca hoje, né, são as propostas para diversificar, para avançar nas parcerias, a partir daquilo que já está consolidado, né, que são as mostras mensais, temáticas, né, que acontecem. Teve todos os meses do ano, só durante a greve tivemos uma interrupção, né, então vamos voltar agora em outubro e na sequência é isso. Ótimo. Bom, eu queria mostrar o cartaz, né? Exceção e progresso, né? Brasil, isso, exceção Brasil e progresso. Essa é a mostra, não é isso? Isso. Mostra do mês de outubro. Como é que vai ser isso aqui? Qual que é a programação de filmes? Bom, precisa do cartaz aí? Apresentar primeiro a concepção, né, do qual é da mostra, né, qual o seu tema, qual o seu sentido, né, que tipo de discussão está sendo trazida, né. A exceção do título, né, diz respeito a uma trajetória brasileira marcada por situações típicas de um estado de exceção. Quer dizer, a gente tem vários filmes aí que se passam desde a década de 30 do século XX até os dias de hoje, alguns de contextos democráticos, alguns de contextos de ditadura, e todos eles têm em comum uma extrema violência com que o Estado brasileiro trata a sua própria população, né? Então a ideia é pensar uma trajetória da história do Brasil, né, a partir de uma reflexão sobre essa violência, sobre uma realidade de exceção que talvez não tenha tanto a ver com os regimes políticos e mais com uma prática que se reitera, que se repete no Brasil, né? Então o que a gente traz aí são filmes, né? Acho que talvez seja interessante passando, né, um por um, né, falando um pouco. Vou deixar aqui o Everton falar um pouquinho também aqui, né, sobre essa programação. Essa programação, né, a gente vamos ter aí cinco exibições, né? Então, vamos intercalar. Quarta-feira agora já tem. Quarta-feira já tem. Dia 13, quarta-feira, às 19 horas, já vai ter, né, exibição do filme Lampião, o Rei do Cangaço, e o Caldeirão da Santa Cruz do Deserto. Então, essa mostra tem curtas-metragens e tem longas-metragens também, né? Tanto que agora, quarta-feira, dia 3 agora, vai ter um curta e um longa-metragem, né? E sempre, né, no final, né, dessas exibições dos filmes, a gente, né, conta aí com a presença, né, de quem for lá, né, para ter um bate-papo, né, para enriquecer ainda mais, assim, né, aquele momento, né, aquele momento ali, porque aqui são os temas tratados nesse filme aqui, né, nessa mostra e nos filmes, assim, são temas assim, bastante polêmicos, né, são coisas que a sociedade ainda, acho que em geral não tem conhecimento, né, acho que muita gente não tem conhecimento de algumas coisas aqui que acontece, né? Para se ter uma ideia, acho que esse primeiro filme ele dá um bom exemplo do que há de desconhecido nessa trajetória brasileira. Esse filme Caldeirão da Santa Cruz do Deserto, ele trata de uma comunidade rural, uma comunidade de romeiros, né, do interior nordestino, mais ou menos semelhante ao que foi Canudos,
Só que acontece isso na década de 30, né, já no começo do Estado Novo, e essa comunidade ela é simplesmente bombardeada por aviões. Milhares de camponeses são mortos. Num episódio que não é lembrado, num episódio que quase ninguém faz ideia que aconteceu. Episódios como esse tem muitos, né? Outros filmes, como o segundo que nós iremos exibir, né? A segunda exibição, sobre a construção de Brasília, né? E as condições ali, a pergunta central de quem construiu Brasília e como foi isso, né? Então, mais uma vez, né? Um massacre de operários. História dos candangos. Sim. E dentro dessa história, um massacre de operários, né? Que reclamaram da comida e foram metralhados e foram enterrados em vala comum, né? Num lugar, quer dizer, desconhecido embaixo de Brasília. Quer dizer, talvez a cada sessão do Congresso, a cada julgamento do Supremo, se esteja sobre o cadáver de cidadãos brasileiros que estavam construindo Brasília. Quer dizer, trazer tudo isso, né, para quebrar um pouco essa linha que a gente tem de uma ideia de uma trajetória pacífica, de uma trajetória tranquila, onde não há participação, onde não há violência. O Brasil hoje, em termos absolutos, é o país que há mais homicídios no mundo. A gente tem que questionar a violência do Brasil. Então a ideia é um pouco trazer essa discussão aqui para Diamantina, que é uma discussão atual, né, tem envolvido com uma série de questões atuais, e pensar essa trajetória brasileira, essa história brasileira, a partir da constatação de que há uma lógica de exceção, de estado de exceção permanente nela. Isso é importante porque Diamantina hoje é uma cidade que cedia ou que acomoda uma universidade, ou seja, ela acomoda o conhecimento, o saber, e precisa discutir, é aqui que se precisa discutir, né? Se tem algum lugar, aliás, precisa discutir no Brasil inteiro, mas se tem um lugar que precisa realmente, né, mais do que qualquer um outro, é aqui, porque aqui a gente cedia e a gente recebe, absorve uma casa do conhecimento, que é a universidade, né? Então não tem que ver. Vamos lá, quem é que está participando junto com a gente do nosso programa, acessando o nosso site? A Cláudia Helena. A Cláudia, no bairro Bom Jesus, ela diz: esse projeto é um indício que a universidade pode trazer um curso de cinema ou teatro para Diamantina? Que sonho, hein? Seria bom. Seria ótimo, né? Trazer isso, né? Um curso de teatro, cinema, né? Para Diamantina, para a universidade, né? Mas assim, creio que não tem nada. Eu ainda não estou sabendo ainda de nada ainda não, né? Mas fica aí, né? Fica aí uma ideia aí, né? Quem sabe, né? Alguém lá da universidade estiver escutando, né? Estiver vendo o programa, seria uma boa. Mas eu não vejo, ainda não sei de indícios disso ainda não. Ouvi alguma coisa daquela expansão para o norte de Minas que teria um curso lá, mas também não tenho certeza. Você chegou a ingressar dentro de uma faculdade de cinema, né? Mas foi uma experiência muito... Pois é, mas acho que é uma dúvida que paira, acho que no senso comum, né? Principalmente, estudar cinema. O que eu estudo em cinema? Uma faculdade de cinema? Então, eu tive uma experiência muito curta, né? Porque eu passei no vestibular numa universidade particular para cinema e, ao mesmo tempo, tinha prestado uma universidade pública. Fiz umas 2 semanas de aula na universidade particular. Assim que saiu o resultado da pública, eu tinha passado em História, eu fui para História e abandonei cinema, né? A minha dúvida sempre foi entre essas 2 áreas. Ali, enfim, o que você tem, né, no curso de cinema, no primeiro momento são disciplinas básicas, né, disciplinas de base, sociologia, história de cinema, semiótica, uma série de comunicação, né, uma série de disciplinas de formação mais geral, né, e depois uma formação técnica mesmo, cada um para trabalhar na sua área, né, mas a Universidade de Cinema, enfim, ela seria interessante para a VJM, não tem ainda, né, nem aqui, nem em Teófilo Otoni. E acho que talvez nessa expansão a gente... São poucas faculdades de cinema no Brasil, né? São poucas. São poucas. E o cinema, eu acho interessante que está muito ligado à história. Muitas vezes se discute, né, a história e a dramaturgia, né? Por exemplo, no caso de Hollywood, até onde é fantasia e até onde busca-se narrar e contar a história. É uma discussão que dá pano para manga, né? Com certeza. Bom, vamos lá, vamos fazer um rápido intervalo. Quero agradecer a você que está participando pelo nosso site tvvalinet.com.br. Voltamos já.